Fala jovem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozen Cash. Aqui a gente vai falar de anestesia, oftalmologia, do mundo invertido entre esses dois mundos, vai falar sobre mistérios do céu e da terra, sobre vida fora da matéria e talvez um pouco sobre medicina. Episódio de hoje, depressão ventilatória no intraoperatório. Como que você faz? Então o primeiro passo é diagnosticar a depressão ventilatória no intraoperatório. Como é que você vai fazer para fazer esse diagnóstico, para você agir antes que esse paciente até desature? Deixa eu colocar o cenário aqui para você. Seu paciente está deitadinho, vai lá fazer a cirurgia oftalmológica. Onde está o campo na cirurgia oftalmológica? No rosto. Ótimo para a gente. O que você pode fazer para dar oxigênio para o seu paciente? Primeiro mandar ele respirar, né? Porque tem oxigênio e ar ambiente, mas você não vai fazer só isso. Você vai ofertar suplementação de oxigênio para esse paciente, partindo do pressuposto que você sedou esse paciente. Ah, mas eu não sedei o paciente, oferta um pouco de oxigênio suplementado para ele também. Vai ofertar oxigênio suplementar como? Catéter nasal é a sua via mais prática de ofertar esse oxigênio para ele. Mas existem outras formas de ofertar. Você vai usar uma Hudson? Não recomendo usar Hudson para cirurgia oftalmológica. Por quê? Porque o campo vai pesar sobre a Hudson e aí vai atrapalhar a cirurgia. Outras formas de dar oxigênio suplementar é botar a sua via de oxigênio aqui no queixo do paciente apontado para cima. A pandemia fez com que os pacientes passassem a usar máscara. Então você pode prender sua fonte de oxigênio na máscara do paciente ou usar a própria máscara do paciente como concentrador. Você pode usar uma máscara de Venturi, que ela é reinalatória também, mas minha recomendação é usar o catéter nasal do tipo óculos. É a forma mais prática de dar oxigênio para o seu paciente. Então você vai estar lá com o seu paciente deitado de 180 graus, lembrando que por conta de todas as posições da sala, geralmente seu paciente precisa estar lá em 180 graus. Ah, mas eu vou subir o dorso do meu paciente, vou melhorar aqui a cabeça. Na hora vai chegar lá, o cirurgião vai falar assim, tem como descer a cabeça? Tem como descer o dorso? Tem como baixar essa maca até o pé? Então, você vai ter que acostumar com o seu paciente deitado numa maca em praticamente 180 graus. O que é um problema. Se você tem um paciente que tem um pescoço maior, se você tem um paciente que tem um tórax largo, que tem um abdômen grande, essa ventilação vai começar a pesar em cima dele, seu paciente vai começar a roncar, mesmo que você até agora não tenha sedado. Aí você tem lá o seu paciente respirando, aquela respiração ofegante, e aí você vai fazer o quê? Você vai sedar o seu paciente, vai fazer a combinação de benzodiazepina com opioide, vai fazer propofol, eventualmente até uma ketamina pode causar algum grau de depressão ventilatória se misturado com esses outros agentes. E aí o seu paciente começa a ter obstrução de via aérea. Qual é o primeiro sinal que você vê que o seu paciente está fazendo obstrução de via aérea? Você vai olhar lá para a televisão, o olho está subindo e descendo da tela, subindo e descendo da tela. Seu paciente provavelmente tem algum grau de obstrução. Significa que, se ele estiver acordado, você já vai ter que ter algum tipo de manejo do tipo respira devagar, para ajudar o seu paciente e ajudar também a cirurgia a acontecer de um modo justo e perfeito. Porque quando o seu paciente ventila com dificuldade e o olho mexe, atrapalha para a cirurgia. Existem alguns passos, especialmente na cirurgia de catarata, que você precisa que o seu paciente esteja o mais imóvel possível. Aí a gente chega num outro estágio. Nesse momento, o seu paciente está um pouco mais aprofundado na sedação e a respiração está um pouco mais dificultosa e você percebe que a saturação está caindo mesmo com a suplementação de oxigênio. Não cai muito não, mas está ali 91, 92, 90, 89. Você percebe que a passagem do ar clinicamente já está um pouco mais difícil. Ele tem uma respiração agora
predominantemente abdominal, você vê que a expansão torácica é um pouco dificultosa, ele está roncando muito, e aí você tem que tomar uma decisão. Você vai intervir nessa via aérea, você vai fazer um jaw thrust, um chin lift. E aí? Você espera o cirurgião terminar o passo, você chama o cirurgião nesse horário. Você, cirurgião, você vai mexer no queixo, você, através do campo, no seu paciente. Como é que você vai manejar? Tem que ser manejado. Mas, via de regra, se o seu paciente está com esse roncar mais proeminente, ele está com uma respiração mais pesada, esse paciente você consegue manejar, seja melhorando a qualidade da passagem do ar, seja ajustando a via aérea desse paciente enquanto está acontecendo o procedimento, seja você anestesista, seja você cirurgião, mexendo aqui na mandíbula dele, subindo um pouco o queixo. Isso você já consegue melhorar a passagem de ar com qualidade desse paciente quando ele ainda não desaturou o suficiente. Um dos maiores problemas é o que vai acontecer na sequência. Digamos que a sedação ficou um pouco mais profunda, ou que o seu paciente já tinha uma capacidade de oclusão um pouco pior. Então esse paciente vai ter uma obstrução mais severa. Eventualmente ele vai fazer movimentos de tentativas ventilatórias até mais bruscas e mais forçadas com mais dificuldade. Ou ele só está mexendo e o ar não está entrando e você precisa mexer nessa via aérea. Como é que você faz? Você vai ter que intervir. O cirurgião vai precisar ser comunicado desse processo, assim, olha, eu preciso mexer na via aérea do paciente. E você, por baixo do campo de preferência, você vai desobstruir essa via aérea. Mais prático, mais fácil. Cânula de Guedel, que é a cânula orofaríngea. Cânula de Guedel salva a vida do seu paciente. Ah, mas eu não posso deixar uma nasofaríngea. Você pode tentar usar uma nasofaríngea, mas a Guedel vai ser mais tolerável do que a nasofaríngea. Qual é o processo contraproducente da Guedel nesse momento? Que a partir do momento que você precisa botar a Guedel para desobstruir a via aérea desse paciente, agora você vai precisar fazer uma anestesia mais profunda para manter essa Guedel lá. Porque quando seu paciente começar a superficializar, ele vai começar a se incomodar com a cânula de Guedel, ele vai querer tirar a cânula de Guedel. Então, o inconveniente de você aprofundar o seu paciente, tanto que você precise passar a cânula de Guedel no seu paciente, é que você vai precisar manter ele naquele plano. Senão o seu paciente mesmo tira a Guedel para você. Então vamos aprofundar um pouco mais o paciente. A gente já aprofundou bastante, já teve muita aventura aqui. Mas digamos que eventualmente o paciente ficou profundo demais, que você efetuou as manobras de desobstrução da via aérea, mas você já passou daquele ponto e a saturação está caindo vertiginosamente a níveis que você não tolera muito. E provavelmente seu paciente também não. Você já tentou desobstruir e mesmo assim você não percebe que tem um drive ventilatório, ou drive ventilatório algum, ou o drive ventilatório é mínimo. O que você faz? Você já está dando oxigênio em alto fluxo para o seu paciente. O que você tem que fazer? Qual o próximo passo, jovem? Isso mesmo que você está pensando. Você tem que ventilar o seu paciente. Ah, mas só tem ambu aqui. Mas é o ambu que você vai usar. Exatamente isso. Você já está com o seu dispositivo no seu paciente para desobstruir a via aérea. Você já está dando oxigênio em alto fluxo. O seu paciente aparentemente está com a via aérea desobstruída, mas agora ele está em apneia. Você tem que ventilar. Ah, mas só tem ambu? Mas é o ambu que você vai usar. Usa o ambu para ventilar o seu paciente. Ah, a ventilação está ruim. Ah, o paciente tem barba. Ah, o paciente não conseguiu ventilar com ambu, jovem? Passa a máscara laríngea.
E a gente chega no último ponto da depressão ventilatória. Percebe que eu não estou falando de depressão cardiovascular, até porque, dependendo do grau de saturação que vai cair, alguma repercussão cardiovascular vai ter, seja aumento da frequência, seja queda da frequência. Quando a frequência começa a cair, o gato está bem querendo subir no telhado. Então eu só estou falando de depressão ventilatória. A gente chegou no pior grau que é a apneia. Seu paciente está em apneia. Eu não estou falando de broncoespasmo, a gente ainda vai falar daqui a pouco, mas o paciente está em apneia. Quando o seu paciente está em apneia, o que você tem que fazer é ventilar o seu paciente. Você tentou fazer ventilação sob máscara, não conseguiu. Você vai passar uma máscara laríngea. Você passou a máscara laríngea, ou você não tem, você passou a máscara laríngea e a máscara laríngea você não está conseguindo ventilar, você não está conseguindo oxigenar o seu paciente. Ou você não tem uma máscara laríngea, ou a máscara laríngea não está disponível, ou a máscara laríngea não está adequada ao tamanho do seu paciente, o que você vai fazer? O que está faltando aqui? Entubar. É isso, você vai entubar o seu paciente, é isso, você tem que dar oxigênio para o seu paciente. Você tem que dar oxigênio para o seu paciente para ele permanecer vivo. Então olha só o tanto de ladeira que a gente desceu. A gente começou com um paciente que estava acordado, que ele estava tendo uma ventilação ruidosa sem sedação, aí a gente começou a sedar o paciente começou a ter uma ventilação ruidosa, uma ventilação dificultosa, ele está um pouco consciente, está mais ou menos colaborativo, você consegue conversar com ele, ele consegue ventilar normal. Aí você aprofunda um pouco mais, você precisa eventualmente mexer na via aérea desse paciente, subir um pouco, mudar posicionamento de cabeça, mexer na mandíbula dele. Às vezes só mudar um pouco o posicionamento da cabeça já resolve nesse caso, mas aí você aprofundou um pouco mais, você precisou já botar um dispositivo que mantém a via aérea dele pérvia. Cânula de Guedel resolveu o seu problema, seu paciente aprofundou um pouco mais, você precisa ventilar o seu paciente. Ambu, máscara laríngea ou dispositivo extraglótico da sua preferência, intubação. É isso, você precisa dar oxigênio para o seu paciente. Eu estou falando isso tudo porque lá atrás, quando você está preparando as suas coisas, você está arrumando o seu ambiente de trabalho, no mínimo, você tem que se certificar que a rede de oxigênio está ligada, que tem oxigênio para você dar para os seus pacientes, que você tem ambu, que você tem alguma forma de ventilar o seu paciente se você precisar. Se você não quiser deixar tudo isso no seu ambiente de trabalho já disponível para uso imediato, se você precisar, você tem que ser capaz de saber onde está tudo para que você tenha esses instrumentos na mão se necessário, de preferência com uma equipe muito bem treinada. E agora a última parte é intercorrência clínica, porque tudo que a gente falou agora é decorrente da sedação. Se você está com o seu paciente, você nota que ele está sibilando, que ele está com broncoespasmo, ou que o seu paciente está fazendo edema agudo de pulmão, o que você tem que fazer? Fazer o diagnóstico do quadro, você tem que ter uma boa conversa pré-operatória do seu paciente, saber as pré-condições que ele tem antes de entrar na sua cirurgia, e adiantar esses eventos. Então tudo que a gente está falando aqui serve para quê? Para que você seja capaz de antecipar um evento adverso. Mantenha o seu paciente no mais próximo da homeostasia, que você não vai precisar passar por nada disso. E se o seu bloqueio for de altíssima qualidade, a sua sedação não vai precisar ser tão pesada. A depender, obviamente, do caso, cada caso é um caso. O que está faltando aqui agora? Segue a gente. Clica aqui no botão de se inscrever no canal. Procura a gente lá no TikTok, se você estiver lá no TikTok. Procura às vezes no Instagram, o TikTok é @doutor.hugo.siqueira. Entra no site. Clica em Saiba Mais. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses processos também, baixa o nosso e-book, assina a nossa newsletter. Um enorme, gigantesco abraço, jovem. Tudo de bom.